pensando em fazer a sua primeira viagem sozinho e não sabe por onde começar? Estarei passando 7 dicas simples e fáceis para você começar a organizar a sua primeira viagem para que dê tudo certo sem dor de cabeça, com base nas minhas experiências próprias. E esse é o primeiro vídeo aqui do canal e eu já quero te convidar para poder estar inscrevendo e para poder curtir esse vídeo para me ajudar aí nessa caminhada. E eu fiz aqui também um roteiro para que você não ficasse por fora de nenhum benefício dessas experiências e que tome coragem para poder fazer a sua primeira viagem sozinho. Se não tem ninguém para poder ir com você, vá sozinho e você vai ter experiências maravilhosas. E começando com as nossas 7 dicas, vamos começar pela primeira dica e eu vou olhar aqui, que é: escolha um destino simples. Isso mesmo. Se é a sua primeira viagem sozinho, nada de querer sair fora do país, tá? Nada de querer ir para um lugar distante, onde você não tem um conhecimento nem infraestrutura. Então, neste caso, escolha um destino simples, perto da sua cidade, aonde você vai se sentir mais seguro. Escolha uma cidade turística, pesquise sobre ela e também vê se essa cidade tem toda a infraestrutura. Não sei você, mas tem viagens que acontecem que são cidades muito pequenas ou cidades que só tem movimentação em tempos e épocas ali de alta temporada. Nesse caso, cidades que não têm infraestrutura, você acaba sendo prejudicado. A segunda parte desse primeiro tópico é que observe se a cidade para onde você vai, ela tem Uber. Gente, é isso mesmo, tá? Com base nas minhas experiências. Observe se o local que você está indo tem Uber que vai fazer transporte. Eu já viajei para cidades que não tinha Uber e passamos muito perrengue, tá? Porque você está indo de ônibus. Então, vê se essa cidade tem uma infraestrutura para poder estar te recebendo, ok? Eu tive uma experiência de ir para uma praia deserta, e o Uber, ele apenas levou para a praia, mas ele não voltaria para buscar, porque era uma praia isolada, e aí ele tinha dificuldades para se locomover na volta. Então foi um perrengue terrível que eu tive essa experiência de poder voltar para o hotel, tá? Então sempre observe esse ponto de se tem infraestrutura, de restaurantes, de lanchonetes, de Uber, de banco, tá? Se for uma praia isolada, não vai ter um banco. Então observe bem, tá bom? A nossa segunda dica para podermos, para você montar a sua viagem sozinho, tá? É defina o seu orçamento. A nossa segunda dica é defina o seu orçamento. Sempre que eu vou fazer as minhas viagens, a primeira coisa que eu olho e observo é o meu orçamento. E na minha experiência existe 2 tipos de viagem. Aquela que você não tem uma condição financeira muito boa, certo? E aquela viagem que você vai poder investir um pouco mais em dinheiro. Então eu já viajei das 2 formas. As 2 formas, você fica feliz da mesma forma, você curte a viagem bastante da mesma forma. O que muda é que quando você tem uma vantagem financeira maior, nesse caso, você vai ter mais conforto, mais um luxinho, vamos dizer assim, né? Mas as 2 formas de viajar, seja com pouco dinheiro ou com uma condição melhor, você vai super se divertir e não espera a condição para você poder tomar essa iniciativa de viajar sozinho, porque ela pode nunca chegar, tá bom? Então preste atenção e defina o seu orçamento. Eu vou gastar pouco nessa viagem ou eu vou investir mais um pouco nessa viagem? Então esse é o segundo tópico, porque é daí, desse ponto de partida, é que você vai tomar e gerar ali toda a rotina da sua viagem, certo? O nosso tópico 3. Nosso tópico 3 é: tenha sempre uma reserva de emergência para que, se aconteça algum imprevisto durante essa viagem.
Isso mesmo, pode ser e pode parecer que é uma dica simples ou eu não tenho condição de poder ter uma reserva de emergência para uma viagem. Infelizmente, se você não vai ter um dinheiro, tenha no mínimo um cartão de crédito ali de reserva. A gente nunca sabe o que pode acontecer durante a viagem em outro estado e algumas pessoas podem até ir para outro país, tá? Então, experiência própria, tá? Eu tive uma experiência de poder ir para uma viagem a qual amigos me receberiam nessa casa, amigos de amigos me receberiam. Então, eu não me preocupei com hotel, não me preocupei com hospedagem. E quando a gente chegou no local, gente, assim, pasme, tá? Não tinha condição de poder ficar naquele local. E o que eu tô dizendo em questão de condição, é condição de limpeza mesmo, tá? Não era um básico. E quando eu cheguei nesse local, eu tive o pensamento de, como eu não reservei ainda o hotel, eu vou mesmo limpar essa casa aqui e a gente vai ficar por aqui, mas estava em um estado que não tinha como ficar lá, tá? Então, eu fui pega de surpresa, as pessoas que estavam comigo fui pego de surpresa, e naquele exato momento que eu já estava em outra cidade, a gente teve que, em cima da hora, reservar e procurar hotel. Então, a gente perdeu metade de um dia procurando hotel em cima da hora e a praia em temporada lotado, tá? Então, assim, se a gente não tivesse um dinheiro de reserva de emergência, não saberíamos o que fazer ou iríamos perder a nossa ida, né? Então, ali o dinheiro de reserva nos ajudou e aí nós fomos para um hotel, né? Saímos dessa casa que não tinha condição de ficar e ficamos ali. Mas o orçamento e o planejamento era de uma viagem rápida e que gastaria pouco, e no final ela ficou quase o triplo por nós termos sido surpreendidos. Então não dá para viajar sem uma reserva de emergência, tá? Se você estiver sozinho, ou no mínimo um cartão de crédito para que possa acontecer algum tipo de imprevisto, certo? Vamos lá para a nossa quarta dica? A quarta dica é: reserve o hotel com antecedência. Isso mesmo, tá? Se você for procurar um hotel em julho para uma data, para uma viagem em dezembro, eu te garanto que ele vai estar aí em um valor, e quando você procurar no dia, ele vai estar o triplo do valor, tá? Então é muito importante você reservar o hotel antes, não só em questão de preço, tá? Mas em questão de segurança, de quando você chegar lá, estar convicto de que deu tudo certo, tá bom? E tenha segurança, é uma dica também de experiência pessoal minha. Fez a reserva do hotel pelo site, é onde que mais acontece. Fez a reserva, depositou o sinal. Se tiver a opção de não depositar o sinal, não deposita até chegar no local, tá bom? Então assim, fez a reserva, confirmou no site, você vai entrar em contato com o hotel e vai ligar e vai confirmar: olha, eu fiz uma reserva aqui, não vou divulgar os sites, mas pelo site tal, e eu gostaria de confirmar essa reserva. Ok, confirmou? Beleza. Um dia antes, liga novamente e confirma essa reserva. Sites que são muitíssimos conhecidos por nós que viajamos, que garante ser confiáveis, você pode chegar no local e não ter nada disponível. Parece brincadeira, mas isso acontece muito com site muitíssimo conhecido, tá? E eu tive essa experiência própria e foi uma experiência horrível. Se eu não tivesse um controle em uma viagem que eu fui, e ainda bem que essa eu não estava sozinha, eu não teria onde ficar e mais uma vez eu teria que voltar para trás, tá bom? Porque eu reservei por um site muitíssimo conhecido e quando eu cheguei nesse hotel, esse hotel estava fechado. E por ver que não tinha nenhuma movimentação ali, uma vizinha do hotel saiu e falou que o hotel tinha fechado, que tinha sido apreendido pela polícia. Isso mesmo, tá bom? Um site super seguro. Até aí tudo bem, esse site tinha me pedido reserva, mas eu falei, não vou dar nenhum tipo de reserva, a não ser que eu esteja no local. Alguns pedem até uma porcentagem menor, né? 10%, 15%, e depois chega no ambiente e você vai lá e paga o restante, tá bom? Então sempre confirma. E nesse mesmo site, depois de ocorrer,
Eu tive experiências de reservar, de fazer o pagamento e chegar lá também no hotel e receber essa informação de que tinha outras pessoas na minha frente. Gente, é um absurdo, tá? É um absurdo. E eu também não tive só experiências ruins nesse site, como também já reservei hotel por eles e chegar e dar tudo certo. Mas sempre que reservar um hotel, liga, confirma, liga um dia antes, tenha certeza de que tá reservado para você. Porque a primeira experiência não tinha nenhum hotel no local, tinha sido fechado. E a segunda experiência mesmo reservado, eu cheguei no hotel e falei, olha aqui o meu nome. E ele falou pra mim, a pessoa responsável, mesmo que você tenha reservado, não é sinal de que esteja disponível. E eu falei, como assim? Pra que serve a reserva? E aí ele falou, outras pessoas já chegou na sua frente e a gente cedeu. Então tome muito cuidado ao reservar hotel, ok? Quinto tópico é: monte um roteiro básico da sua viagem. É engraçado ter que falar sobre isso, mas muita gente que viaja não monta um roteiro da sua viagem. A pessoa simplesmente vai pro local e fica lá, Deus dará. Se for praia, fica ali só na praia e não sai do local. Se for um local frio, fica ali só no centro e deixa de curtir toda a cidade, deixa de curtir todos os pontos turísticos ali do local que você viajou. Então a minha dica é: conheça e pesquise sobre esse local que você está indo. Pesquise sobre pontos turísticos, pesquise sobre a segurança do local, isso mesmo, o índice de roubo, de tráfico, de muitas outras coisas, né? Então pesquise muito bem sobre o local que você está indo e os pontos turísticos. Então saiba aproveitar a sua viagem. Ao chegar ao local, monte, na parte da manhã eu vou para tal ponto, na parte da tarde eu vou fazer isso, à noite eu vou fazer isso, vou visitar tal ponto turístico. Então monte um roteiro para que a sua viagem seja 100% proveitosa, ok? E o nosso sexto tópico é: organize a sua viagem, tá? O que é se organize? Organize documentos, organize também todos os itens que você vai levar. Gente, dica pessoal de ouro que você só vai encontrar aqui nesse perfil, nesse canal. Pelo amor de Deus, vai viajar sozinho? Não leve malas e mais malas de viagem, tá? Só faz isso quem não tem experiência, tá bom? A pessoa que vai viajar sozinho e ela leva 4 malas, ela não tem experiência nenhuma com viagem. Então, vai viajar sozinho, tente levar o mínimo possível de coisas, tá bom? Como exemplos, não tem necessidade, se for mulher, que leve sandália, chinelo, salto, bota, coisas que vocês não vão usar, gente. Então, pelo amor de Deus, tenta levar o mínimo possível para a sua viagem, tá? Porque você é responsável por tudo aquilo que você tá levando e por carregar esse peso também. Dependendo da situação, dependendo do deslocamento, dependendo da forma que você vai, então tente levar o mínimo possível. Tem gente que leva malas horríveis para passar 2 dias numa praia, 2 dias numa cidade, então leve o mínimo do mínimo que vai ser útil, tá? Levam peças que você vai poder repetir ali 2 vezes. E tente levar o mínimo possível. Organize os documentos para que não haja surpresa nenhuma. Você pode passar e acontecer por várias situações durante a sua viagem inesperada. Então organize pouca coisa, leve pouca mala e organize os seus documentos, ok? E o nosso 7º tópico para que a sua viagem aconteça de forma legal e segura é: comunique pessoas da sua volta que você está indo fazer uma viagem sozinho. Fabiola, você faz isso? Não, mentira. Eu não faço isso. Eu não faço isso porque as pessoas da minha volta são pessoas muito preocupadas. Então imagina eu mandar uma localização para os meus pais que estão distante, falando que eu estou numa praia que o índice de roubo é altíssimo e eles vão ficar o tempo todo ali e não vão ter paz. Eu vou tirar a paz dos meus pais fazendo isso, tá? Mas procure um amigo, né? E mande a sua localização em tempo real, avise que você tá indo, o tempo que você tá indo ali.
e use o máximo de segurança possível nessa viagem. Então, para que sua viagem aconteça de forma bem segura, né, comunique pessoas da sua volta, seja amigos, seja familiares, para onde você está indo e os horários que você vai estar chegando, retornando e toda a sua movimentação e percurso dessa viagem, tá? Então, viajar sozinho é possível, sim. E para o encerramento desse vídeo viajar sozinho é uma experiência única, tá? É uma experiência única. É de fato um encontro com você mesmo. Gente, você se conhece, você se permite, você aprecia paisagens, você percebe coisas que acompanhado você não consegue perceber. Às vezes, quando você viaja com amigos ou com familiares, você tá o tempo todo ali no meio deles, né? E isso é muito bom e você não consegue perceber a si mesmo, ter uma experiência de autoconhecimento com você mesmo. Então é um momento seu, você medita, você respira. Então assim, é uma experiência única. Não tenha medo de tomar essa iniciativa, não tenha medo de ir sozinho. É uma experiência que tem que sair do papel. Se você está pensando, já não espere muito, já coloque em prática, organize cada tópico e vai viajar sozinho e ter a sua experiência. Então essas são as 7 dicas para que você faça a sua primeira viagem sozinho, tá? Tome iniciativa, tire do papel, vamos pra cima e ter essa experiência única e incrível. Não é solidão, é solitude. E há uma diferença muito grande nessas duas separações, ok? Então não tenha medo, faça sua primeira viagem sozinho. E esse é o primeiro vídeo aqui do canal. E eu quero poder pedir para você que está assistindo esse vídeo, comente aqui embaixo sugestões de locais para que pessoas possam viajar sozinhos e conte também as suas experiências aqui. Então, muito obrigado, espere para o próximo vídeo. Tchau!